Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, as leituras bíblicas da Palavra de Deus que nos foram proclamadas vêm ao nosso encontro e nos mostram o que é que de fato agrada a Deus da parte de quem se relaciona com Deus numa religião. O que é que agrada a Deus da parte de quem professa a fé cristã, a fé católica? O que é que de fato qualifica e caracteriza a religião? Esse religere, esse religar do homem com Deus. Para isso, vejamos o ensinamento da Palavra de Deus a partir da primeira leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor de vossos pais. Quando Moisés dirigiu estas palavras ao povo Israel, qual era o contexto do povo de Deus no momento? O povo Israel forçadamente tinha sido expulso da Palestina para a Babilônia. Lá o povo Israel viveu o exílio e, portanto, o sofrimento. E o povo estrangeiro da Babilônia, ironicamente, perguntava ao povo Israel: onde está o Deus de vocês? Salmo 112, versículo 5. Agora entendemos, frente a essa situação, quando nessas alturas o culto a Deus era inexistente, nem se pensava de modo oficial, uma vez que o povo de Deus estava numa terra estrangeira, numa terra pagã, numa terra cujo povo cultuava uma infinidade de deuses. E então Moisés dirige estas palavras, convidando o povo a guardar os decretos e a obedecer aos mandamentos de Deus. E assim, ensinando para o povo que o que agrada a Deus não é, em primeiro lugar, o culto a Deus em um templo, que para eles era já inexistente no país estrangeiro. Mas o que agrada a Deus é guardar a justiça, isso nacional e internacionalmente. O povo foi convidado então a priorizar a palavra de Deus, como o versículo final, inclusive, faz uma interrogação, quando pergunta, na verdade, ou melhor, será que
a justiça de Deus não é o que de fato deve se praticar para que as nações nos reconheçam, quando invocamos esse Deus, o povo é convidado a descobrir pela palavra de Moisés que Deus está presente, que Deus está próximo e que o povo tem que viver isso com um sentimento profundo de fé, para que as outras nações, o povo estrangeiro, os pagãos, pudessem descobrir a partir deles que o Deus deles, o Deus do povo Israel, é um Deus presente, é um Deus que fala, é um Deus que acompanha, não é um Deus apático, como os deuses que não falam, que estão distantes. Por isso, que nação haverá tão grande que tenha decretos tão justos? E aqui, a palavra de Deus começa também a ensinar para nós que muitas ideias nossas devem ser trabalhadas quando se trata de cultivar a fé, o relacionamento com Deus na nossa religião, porque a religião não se reduz a formalismos, a puros formalismos, é mais do que isso. Se esse mais do que isso implica em ouvir a Deus, guardar os seus mandamentos, que não são imposições, mas propostas de vida, vejam o que São Tiago também destaca, quando nos ensina que a verdadeira religião está em se preocupar com os órfãos e as viúvas, porque no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, essa classe de pessoas era uma classe desprezada, rejeitada, não havia quem a defendesse, que é a classe. E agora, só para termos uma ideia, as viúvas, uma vez viúva, ela poderia ter seus bens penhorados por outros, naquele contexto judaico, e agora nós descobrimos como a palavra de Deus é justiça, é vida, é dignidade. Por isso, a verdadeira religião é ir ao encontro do outro, para usar a linguagem do Papa Francisco. A verdadeira religião é olhar uma igreja em saída, que se preocupa com aqueles que são desprotegidos, que se ninguém olha para essas pessoas, o Cristo olha, a igreja deve olhar, e nós que professamos a fé cristã também devemos fazer igualmente. A verdadeira religião é concretude, é existência. Isso é o que a palavra do Senhor vai nos ajudando a refletir e a traduzir para a vida essas verdades. E para ir concluindo, nosso Senhor Jesus Cristo reforça ainda mais isso. Quando, frente aos fariseus, escribas e doutores da lei, Jesus é questionado. Por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições?
Ora, os fariseus e doutores da lei achavam que, cumprindo essa tradição dos homens, eles estavam vivendo a verdadeira religião. Jesus, antes de fazer o seu sermão, os chama de hipócritas, de falsos. Por quê? Porque estavam priorizando, vamos dizer assim, a tradição dos homens, o costume dos homens, os ritualismos, em diminuição do essencial. Estavam colocando no pódio a mentalidade do homem e não a vontade de Deus. E por isso Jesus, de um modo categórico e firme, vai dizer para eles: olhem, o que torna impuro vocês, o que torna impuro o homem, não é o que entra, não é o que cai pela boca e vai pelo estômago, isso é o que acrescentei, mas o que sai do coração, que para o judeu o coração é a sede das decisões, que para o homem ocidental é a razão. O que torna impuro o homem não é então o externo, mas o interno. Caríssimos, Jesus nos ensina, e toda a palavra de Deus também nos ensina hoje, que a tradição dos homens, os ritualismos, a exterioridade, tudo isso abafa a vontade de Deus. O nosso relacionamento verdadeiro com Deus, a nossa fé cristã atrativa com Deus. A palavra de Deus nos ensina que a sujeira não está de fora para dentro, mas a sujeira está de dentro para fora. Como a sujeira não consiste em não lavar as mãos antes de comer, aqui se trata apenas de higiene, de saúde, mas se você comer com a mão toda suja de barro, problema é só para a sua saúde, mas do ponto de vista da moral, todo mundo entra no céu. Então, a sujeira está em diminuir o próximo, a sujeira está em caluniar o próximo, a sujeira está em nome do poder de querer diminuir os irmãos, a sujeira está em diminuir o outro. Essa é a verdadeira sujeira, em que o homem e a mulher devem estar atentos, porque a verdadeira religião, que é qualidade, relacionamento com Deus, não passa por aí. Por isso, Jesus Cristo mostrou para os fariseus e doutores e escribas da lei que Deus não está reduzido à exterioridade, mas que Deus olha a interioridade nossa, as nossas boas intenções, e é isso que nós devemos meditar, porque no mundo atual, acompanhando um pouco as redes sociais, percebe-se que Jesus continua dizendo para muitos, inclusive de dentro da igreja, hipócritas, falsos.
em nome de uma mentalidade mesquinha, em nome de uma tradição do século XVI, em nome de umas vestes douradas, etc., em nome de um latim, vocês estão falando mal da igreja, estão falando mal do Papa Francisco, chamando-o de herege, que o meu verdadeiro Papa é o Bento XVI. A esses, Jesus passa uma rasteira, chamando-o de hipócrita, porque não estão buscando a unidade, mas a desunião, a divisão, endeusando-se, achando-se os tais. Por isso, a palavra do Senhor nos pede: observem os mandamentos, levai em consideração os decretos. E quem é a voz da igreja comunidade no mundo? É a igreja, na sua atualidade, no pontificado do Papa Francisco. É por ele que o Senhor vem ao nosso encontro e nos ajuda a caminhar. Por isso, nós precisamos trabalhar o nosso farisaísmo, porque o que o Senhor condena não é a nossa sinceridade, mas é a nossa falsidade. O Senhor não condena nenhum de nós se nós chegamos a duvidar, inclusive dele, da minha fé. Ele não condena, não. Ele acha bom. Agora ele condena se a gente é falso. Por exemplo, quantas pessoas foram batizadas na igreja católica, fizeram a primeira comunhão, um certo dia mudam de igreja e começam a fazer esse discurso: quando eu era católico, eu adorava imagem. Hipócrita, por que que quando você era católico você não dizia isso, e agora que mudou de igreja diz? Falsidade. Outra falsidade: quando eu era católico eu bebia. Negativo, tira o católico de lado, diga apenas assim: quando eu bebia, e pronto, filho. Veja quanta falsidade. Por isso, a palavra do Senhor hoje nos convida a meditar sobre as nossas proezas com Ele e com os irmãos. E ao celebrar neste dia, o dia do catequista, saibam que os catequistas sempre foram especiais à igreja milenar. Tanto é verdade que o Papa Francisco ultimamente quis, com a sua sensibilidade e o seu pastoreio, reconhecer de modo institucional a missão do catequista, com aquela exortação Ministerium Antiquum, que dá até para entender, ministério antigo, porque os catequistas são caros para a igreja. O catequista é aquele que tem a missão de anunciar Jesus Cristo, não a sua ideia, não o pensamento do mundo, como diz São Tiago. A verdadeira religião é fazer o bem aos órfãos e às viúvas e não ouvir o mundo. O catequista é aquele que anuncia Jesus, mas que também deve mostrar esse Jesus anunciado com a vida dele. Porque é assim que a vida cristã cresce no seu brilho. Imaginemos, o catequista se reúne com os catequizandos, fala de Jesus Cristo, fala da primeira comunhão, dizem que no final do ano eles vão fazer a primeira comunhão, vão receber Jesus na Eucaristia, ótimo. Mas esse catequista, muitas das vezes, não vai para a missa, não comunga,
E aí eu pergunto, será que esse ministério está tão à altura? Na minha análise, não. Porque se a meninada vê o seu catequista falando de Jesus, que também vai comungar no final do ano, e aí a meninada não vê o catequista, que nem para missa vai nem comunga, esse catequizando, mesmo não sabendo dar uma resposta, mas indiretamente, ele encara como algo que não é sério. Por isso, a vida cristã é bela, mas é exigente, porque requer de nós o exigir-se. Vamos então pedir ao Senhor que nos ajude a viver a beleza da religião cristã, que é um verdadeiro humanismo, que olha para o outro, porque Deus passa pelo outro. Deus não é uma ideia, não é uma teoria, não é uma rubrica. Deus é concretude, Deus é encarnação, Deus é proximidade. E que todos os catequistas saibam sempre mais sentir a beleza dessa missão à medida que se aproximam de Jesus, na confissão, na missa e na comunhão. Isso tudo ajuda para viver intensamente o que se assume. E o mundo de hoje precisa de uma fé que seja ensinada com solidez. O mundo precisa que nós ofereçamos comida nutritiva, não comida vencida, porque faz mal. O povo precisa ouvir de nós um alimento que chega ao coração, que alimenta a alma na sua verdade, na sua simplicidade, porque Deus não é composição. Quem é composto sou eu, você, em cima e embaixo, interno e externo, direita e esquerda. Deus é simples, não existe nada além disso. E que o Espírito Santo nos conduza sempre na nossa missão de povo de Deus a viver o que Ele nos pede, nos esforçando com a sua graça, e assim seja.